Bom, pessoal, olá a todos. A gente continua falando sobre assinatura genética essa semana. Na semana passada, lembro que falamos sobre o Oncotype, através do TaylorX. Essa semana a gente fala sobre o MammaPrint e o estudo é o MindAct. Estudo publicado em 2016 no New England. E para a gente contextualizar aqui, o MammaPrint é uma ferramenta desenvolvida na Holanda, onde essa ferramenta utiliza o RNA isolado do tecido tumoral para obter um DNA complementar. Então, ele requer a coleta do tecido fresco, conservar esse tecido em uma solução para preservar RNA, e ele tem um painel que contém 70 genes, e a cada amostra vai haver uma expressão gênica. E essa expressão gênica se traduz em uma assinatura genética. Essa assinatura pode ser boa ou ruim, né? O que define uma pista aí do prognóstico. Esse estudo tinha como objetivo avaliar a utilidade clínica de incluir o MammaPrint nos critérios para indicar ou não quimioterapia adjuvante. O endpoint primário desse estudo era avaliar a sobrevida livre de metástase à distância nesse grupo específico, que é aquele grupo de alto risco clínico, mas que veio baixo risco genômico, ou seja, veio uma boa assinatura genética. Os endpoints secundários era comparar a porcentagem de indicação de quimioterapia quando se considerava só o risco genômico quando se considerava só o risco clínico. Outros endpoints secundários eram sobrevida global e sobrevida livre de doença. Então, esse estudo foi feito entre 2007 e 2011, 112 instituições em 9 países europeus, um estudo prospectivo, randomizado, internacional, fase 3, foram incluídas pacientes de 18 a 70 anos, T1, T2 e até T3, se fosse operável. Inicialmente o estudo só aceitava N0, mas a partir de agosto de 2009, eu lembro que o estudo foi entre 2007 e 2011, a partir de agosto era permitido N1, desde quando não ultrapassasse 3 linfonodos positivos. Então, a determinação de risco clínico genômico era feita. O genômico através do MammaPrint, enviado uma amostra de tumor naquela solução para preservar RNA para a Agendia, ou Agendia, não sei pronunciar, mas é o nome da empresa que fazia os testes. E o risco clínico foi utilizado uma ferramenta chamada Adjuvante Online, onde o baixo risco era definido como uma sobrevida específica de câncer de mama maior que 88% se hormônio positivo, receptor de estrogênio positivo, ou maior que 92% se receptor de estrogênio negativo, isso em 10 anos de avaliação. Eu usei aqui o Predict, que talvez seja o mais próximo do adjuvante online que é utilizado hoje em dia, um exemplo de como se faz essa avaliação clínica. Coloca as informações aqui, idade, receptor hormonal, HER2, KI67, grau tumoral, enfim. E você obtém ali um resultado de benefício e uma sobrevida global, a depender do que você acrescente ali nas opções, se quimioterapia, se hormônio, enfim. Só para dar uma ideia. Se ambos os riscos, tanto o clínico quanto o genômico, fossem baixos, não era indicado quimioterapia adjuvante. E se ambos os riscos, clínico e genômico, fossem altos, era indicado automaticamente a quimioterapia. A intenção do estudo principal aqui era avaliar a discordância, ou seja, baixo risco clínico e alto risco genômico, aí randomizava para fazer ou não quimioterapia, e também com alto risco clínico e baixo risco genômico, randomizava para fazer ou não quimioterapia. Aqui é um resumo do que era o estudo. Então, risco clínico com adjuvante online, risco genômico com MammaPrint. Se os dois riscos fossem baixos, sem quimioterapia. Se os dois riscos fossem altos, quimioterapia direto. E, na discordância, randomizava para fazer ou não quimioterapia. A estratificação foi feita por instituição, pelo risco, se alto ou baixo, clínico.
pelo receptor hormonal positivo ou negativo, se linfonodo positivo ou negativo, idade maior ou menor que 50 anos, HER2 positivo ou negativo, qual o tratamento axilar, se sentinela ou esvaziamento, e qual cirurgia mamária, se cirurgia conservadora ou mastectomia. Então, todas essas estratificações foram feitas. Foram feitas randomizações adicionais, que eram opcionais, comparar a quimioterapia contra a ciclina versus docetaxel com capecitabina e também em relação à hormonioterapia, comparar o tamoxifeno seguido de letrozol, comparar com o letrozol puro. Foram feitas revisões de protocolo, né? A solução para extrair o RNA foi alterada e não foi informado ao estudo. Então houve uma mudança temporária no cálculo de risco entre maio de 2009 e janeiro de 2010, no qual 162 pacientes que foram classificados como alto risco genômico foram para baixo risco após a correção dessa solução de extração de RNA. E com isso 28 pacientes acabaram fazendo químio, né, antes dessa correção. Então, pacientes que foram classificados de alto risco, que na verdade eram baixo risco, e que acabaram fazendo químio. Então, o tamanho da amostra foi alterado de 6.000 para 6.600 pacientes para compensar essas alterações em decorrência dessa troca de solução do RNA. Follow-up médio do estudo 5 anos, idade média das pacientes 55 anos, 79% das pacientes N0, né, quase 21% de axila N1. Lembrando aqui que micrometástase era considerada N1 e células tumorais isoladas não era considerada N1. 88,4% das pacientes receptor hormonal positivo e 9,5% das pacientes HER2 positivo. Lembro aqui que na semana passada a gente comentou que no TAILORx, que tratava do Oncotype, HER2 era critério de exclusão. Então, aqui das 11.288 pacientes que fizeram screenings, pouco menos de 7.000 foram inscritas no estudo, né? Principalmente por uma inadequação ou inviabilidade de realizar o MammaPrint na amostra tumoral, né? Então, foram quase 7.000 pacientes inscritas, no qual ali, baixo risco clínico, 3.337, e dessas todas, 592 tinham alto risco genômico, então que já tinham aquela discordância, e do outro lado, das pacientes de alto risco clínico, 3.356, dessas, 1.550 tiveram baixo risco genômico, lembrando que todas as pacientes eram avaliadas do ponto de vista clínico e genômico, né? Então, o que interessava aqui era quando dava discordante, um alto risco clínico com baixo risco genômico ou um baixo risco clínico com alto risco genômico. Então aqui, a sobrevida livre de metástase à distância naquele grupo, que era o endpoint primário, de alto risco clínico, mas que veio baixo risco genômico, ou seja, uma boa assinatura no MammaPrint, o grupo que não fez químio, né, essas pacientes de alto risco clínico, baixo risco genômico, que não fizeram químio, tiveram sobrevida livre de metástase à distância em 5 anos de 94,7%, o que ultrapassou o limite de não inferioridade determinado pelo estudo, que era de 92%, portanto, o estudo foi positivo para esse principal grupo de interesse. Algumas análises secundárias foram pré-especificadas, também para sobrevida livre de metástase à distância, considerando aqui, comparando os grupos, né? Baixo risco clínico e alto risco genômico. Fazer ou não químio foi muito parecido ali, essa sobrevida livre de metástase, 95%, 96%, com P066, e o alto risco clínico e o baixo risco genômico também, né, quem fez químio 95,9%, quem não fez químio 94,4%, o P027. Aqui a gente vê em tabela, né, do grupo de alto risco clínico e baixo risco genômico, que não houve diferença do ponto de vista de sobrevida livre de metástase à distância, que é o principal endpoint, de sobrevida global, houve uma vantagem das pacientes que fizeram quimioterapia, né, em relação às que não fizeram nesse grupo, apesar de, repetindo, a sobrevida global sem diferença e sobrevida livre de metástase à distância também sem diferença. O ganho em porcentagem, a partir aqui, foi 3%. Do outro lado, o grupo de baixo risco clínico e alto risco genômico
Não houve diferença entre os grupos em relação à sobrevida livre de metástase à distância, sobrevida livre de doença ou sobrevida global, né? Tanto fez aqui fazer ou não quimioterapia. Nesse grupo não teve diferença. Então, aqui comparando a clínica com a genômica, em relação aos pacientes de alto risco clínico, o uso do MammaPrint potencialmente pode reduzir em 46,2% o uso da quimioterapia. Então, daquelas 3.356 pacientes que foram de alto risco clínico, 1.551 tiveram um baixo risco genômico, né? Então, assim, 46,2% do total que foi classificado como alto risco clínico potencialmente aí poderia se livrar da quimioterapia. Algumas análises exploratórias pré-especificadas de sobrevida livre de doença, sobrevida livre de metástase. As pacientes N0, tanto N0 quanto N1, grupo que fez ou não quimioterapia foi semelhante. Aqui a gente vê nesse gráfico que o grupo de alto risco clínico e alto risco genômico ele vai pior que aquela linha vermelha ali, né? Que há essa concordância, né? Que esse grupo vai pior se ela tiver um alto risco clínico e um alto risco genômico também. Então, para a gente finalizar, o estudo foi um estudo positivo, né? Foi maior que 92% essa sobrevida livre de metástase à distância, naquele grupo de interesse, que era de alto risco clínico e de baixo risco genômico. Chamar a atenção que o MammaPrint requer a coleta de tecido fresco e conservar em material com aquela solução para preservar o RNA. Então, assim, existe uma dificuldade para países como o nosso em fazer o MammaPrint. Houve uma tendência de vantagem para o grupo que fez químio, nesse grupo específico de alto risco clínico e baixo risco genômico, mas os autores definem que esse estudo não tem poder estatístico para validar essas diferenças. E, de fato, a vantagem do grupo que fez quimioterapia em relação à sobrevida livre de metástase à distância após 5 anos foi, em termos absolutos, de 1,5%, né? Que não é uma grande diferença. Então aqui a gente vê de alto risco clínico e baixo risco genômico que 48% das pacientes eram N1, 93% grau 2 ou 3 e 34% das pacientes tinham menos de 50 anos. Aqui eu chamo a atenção para não indicar MammaPrint em pacientes de baixo risco, porque não teve diferença, né? Baixo risco clínico de alto risco genômico. Então, assim, se você indicasse a quimioterapia baseado no alto risco genômico, sendo que ela tinha baixo risco clínico, não houve benefício nenhum, você hiperindicou ali a quimioterapia. Então, se a paciente é de baixo risco clínico, esquece MammaPrint. Que considerar MammaPrint se ela vem alto risco clínico, para talvez você poupá-la da quimioterapia se vier uma boa assinatura genética. Para complementar, na ASCO de 2020 foi atualizado esse estudo para 8 anos de follow-up, né, aquele grupo de alto risco clínico e baixo risco genômico. Aquele delta de 1,5% em relação à sobrevida livre de metástase à distância de vantagem para o grupo que fez químio aumentou um pouco para 2,6%, né, em termos absolutos, ali sobrevida livre de metástase à distância em 8 anos, 92% para quem fez a químio e 89,4% para quem não fez a químio. Lembrando que estou falando aqui do grupo de alto risco clínico e baixo risco genômico. E análise de subgrupo, o delta nas pacientes com menos de 50 anos chegou a 5%. Então começou a ter uma certa desconfiança, né? Segurar um pouco a solicitação de MammaPrint em pacientes muito jovens. Então existe aí uma linha de pensamento de que não há segurança muito grande nas pacientes com menos de 50 anos de alto risco clínico em você poupá-las de quimioterapia baseada no MammaPrint, mas se a paciente tem mais de 50 anos, existe uma segurança maior. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado pela atenção e até a próxima.